Bem-vindo ao Café com a Ieda. Muitos de vocês gostariam de estar aqui no lugar que o André está para fazerem perguntas de leigo. Hoje nós vamos fazer um basquete. Ele vai perguntar algumas coisas que passam pela sua cabeça e moram no seu coração. A resposta dele, nós vamos desmistificar o que é consórcio, como funciona e quem atende. Bem-vindo ao Café com a Ieda. Vamos lá, André. A bola está com você. Maravilha, primeiramente deixa eu me apresentar, eu me chamo André, eu faço o marketing da Ieda Jardim aqui e esse é o nosso Café para Leigos. Eu sou um leigo em consórcio e vim perguntar para a Ieda, dúvidas que eu mesmo tenho e que pode ser a dúvida de vocês para que a gente possa aprender. Então, afinal, Ieda, o que é consórcio? O consórcio é um autofinanciamento. Ou seja, ele não depende de um banco, de uma instituição financeira. Ele depende simples e unicamente de uma administradora que organiza os consórcios. Por isso chama consórcio. Eu tenho um prédio e todos aqueles que moram em cada apartamento fazem parte de um condomínio. Eles estão dividindo o domínio daquele espaço. O consórcio são pessoas que são sócias para adquirir o mesmo bem dentro do mesmo grupo, administrado por uma única administradora. Por isso chama consórcio. Então, ele chama consórcio porque as pessoas são sócias entre si em um único corpo, um único corpo como se fosse um prédio, cada um é dono de um apartamento. Aí lembra do seu condomínio, legal? Ficou fácil. E a administradora, ela pode ser um banco, ela pode ser uma administradora independente e ela pode inclusive ter mais de um ramo de negócio, ela não precisa ser única e exclusivamente administradora. A Embracon é 100% administradora de consórcio, desde a sua instituição até hoje. Pode ser que amanhã venhamos a virar seguradora. Maravilha, entendido. E qual que você diria hoje que é a vantagem de eu fazer um consórcio? Quero comprar uma casa. Qual a vantagem de eu realmente contratar um consórcio para comprar essa casa? Isso é muito legal. Qual é a vantagem? O custo. O consórcio não tem juros. Na Embracon, o seguro não é obrigatório. Você tem obrigatoriedade de pagar o crédito mais a categoria. O que é feita a categoria? Crédito, fundo de reserva, taxa de administração, seguro se você optar. A soma dessas 4 vertentes faz a categoria. Então ele é mais barato. Por que ele é mais barato? O financiamento vai de 7% a 14% ao ano. O consórcio vai de 13% a 28% no total do percurso, mais 2% de fundo de reserva se for imobiliário. Se for máquina, auto equipamento, ele vai de 13% a 19% de taxa de administração e o fundo de reserva é 3%. Se for serviço, ele tem 25% de taxa de administração e 5% de fundo de reserva. Poxa, é caro? Não é caro. Você vai pagar o seu valor em 40 meses e o serviço tem muitas particularidades que eu vou falar para quem quiser comprar uma festa, fazer uma cirurgia. Ele atende tudo que é tipo de serviço. Certo. E como que eu faço um consórcio? Decidi que eu vou comprar um consórcio. Qual que é o meu primeiro passo e o que eu preciso para adquirir esse consórcio? Antes de qualquer coisa, agora você entendeu o que é o consórcio. É uma compra autofinanciável. Certo. Por isso ela é mais barata. Aí você vai ter que entender quem são as administradoras do mercado, porque às vezes o fundo de reserva é menos que 2%, ou às vezes ele chega a 5%. A taxa de administração é menor, mas você pagou intermediárias. Tem muitas coisas que você tem que entender. A taxa de administração da Embracon é aquela falada no princípio de acordo com a tabela e dividida no percurso do período. Mas você pode adiantar 2% de taxa de administração com a primeira parcela, onde a parcela é maior e você vai ter uma taxa de administração menor. Então, a primeira coisa que a pessoa que quer fazer um consórcio, ela tem que entrar no YouTube, entender sobre consórcio com o meu e com outros canais. Tem que entender a vantagem e a desvantagem. Tem que entender qual é a administradora e, principalmente, 2 coisas que são fundamentais. A pessoa que vai te atender, se o seu consultor é uma pessoa que fala a verdade. Consórcio é
sorteio e lance. Não tem quem saia disso no consórcio, porque senão eu não conseguiria distribuir. Eu não estou trabalhando com o dinheiro do banco, eu estou trabalhando com o dinheiro do grupo. E para eu distribuir, eu tenho que ter um critério. O critério é sempre em cima do sorteio. Hoje foi quarta-feira, saiu uma pedra-chave na Loteria Federal. Não tem como burlar, como fraudar, como mudar a pedra-chave da loteria. Quem pôs 50%, a pedra-chave é 555. Quem pôs 50% vai ser o 556, 557, tudo acima. Quem pôs em 5 vai ser o 554, 553, abaixo, porque eles são fixos. Então, a proximidade do sorteio me rege a distribuição. E tem o lance livre, que ele é de 1 a 99% do saldo devedor. Esse não está atrelado ao sorteio. Então, o consórcio atende quem não tem dinheiro com lance embutido da própria carta e com sorteio. Atende quem tem um pouquinho de dinheiro, porque ele pode participar do sorteio, usar os 25 da carta e somar com 25 dele, participar do lance de 50. E atende quem tem muito dinheiro, que pode dar 65, 70% de lance. E Eder, qual é a vantagem de uma pessoa dar 70% de lance? Você já pensou nisso? Se você financia 30%, você paga 100% de um bem, porque o custo do financiamento é muito alto. Então, se falta só um pouquinho, 30%, 40% para você pagar o seu imóvel, você aumenta a carta, usa 25 da carta e mais o que você tem de reserva, bingo, contemplou na primeira, porque você deu o lance máximo permitido dentro do grupo. Ieda, mas eu tenho certeza de contemplação? Em consórcio, você tem certeza do dia que você entra e o dia que o grupo termina. O que acontece no meio é o que você vai fazer dentro do consórcio. Não pode atrasar. Se você atrasar, não participa da assembleia. Se você cancelar, você tem multas, você tem juros, você tem um monte de ônus sobre o dinheiro que já está na administradora. Outra coisa muito importante, fui contemplado, estou com a carta pronta, comprei o consórcio. No meio do caminho eu fiquei com meu nome sujo. Eu não estou apto a pegar o crédito, eu tenho que arrumar minha vida financeira para voltar. Por que o consórcio tem essa exigência? Porque ele é um autofinanciamento. Vai comprar um palito de fósforo com nome sujo? Você não compra. O banco não te vende uma bala a crédito se você tiver com o nome sujo. Quantos de vocês já falaram, quando minha conta bancária estava gorda, o banco me oferecia dinheiro? Agora que eu estou na pindaíba, o banco tirou de mim até o crédito. Porque você tem um negócio que chama score. Os sistemas financeiros te avaliam como pessoa e o seu comportamento. E no consórcio tem uma coisa maravilhosa. O bem é garantidor dele próprio. Então, se ele for igual ou superior ao saldo devedor, a aprovação do seu cadastro é mais fácil. Uma dúvida que eu tenho, né, e muitas pessoas têm, a gente tem essa palavra contemplação, né? Quando a gente fala contemplação dentro de uma palavra que é sorteio, a gente imagina que a gente está ganhando, certo? Explica isso. Imagina que eu fiz um consórcio e eu tenho ali uma data de anos. Só que aí, em 6 meses, eu sou contemplado. O que isso significa? Significa, e essa pergunta foi genial, André, significa que você não precisa quitar o crédito, você não precisa pagar mais nada para você usar o crédito. A contemplação por sorteio pode ocorrer na primeira assembleia ou na última. É sorte. No caso, eu ganhei o crédito. Você ganhou o direito de utilizar o crédito e continuar quitando o seu saldo devedor, entendeu? Fui contemplado, posso escolher o bem, acabou. E aí eu escolho o bem, esse bem, o crédito que eu fui contemplado paga e eu continuo pagando o consórcio para que esse bem seja meu, eu continue o pagamento. Seria isso? Você continua pagando o consórcio para quitar o seu saldo devedor. Mas o bem eu já adquiro, digamos assim. Você já adquire, o bem fica seu, alienado ao nome da administradora, porque ele é a garantia de continuidade de pagamento. Por isso, ele tem que ser um bem satisfatório. Então, ele tem que ser igual ou superior ao saldo devedor. Então, se você tem um bem com saldo devedor inferior e pegou troco, o que garante que você vai continuar pagando? Sim. Então, embora seja um autofinanciamento, ele não perde as características de garantia para os detentores da parcela do consórcio. A administradora simplesmente gerencia o dinheiro de todo mundo. Então, ela tem que gerenciar bem. Uma dúvida. Imagina que eu quero fazer um financiamento de 2 milhões.
né? E nesse financiamento, o banco não me libera esses 2 milhões. Então eu posso criar um consórcio para ganhar esse crédito de 2 milhões e pagando até ser contemplados. Seria isso, basicamente? Quando você compra o consórcio, até 2 milhões não tem análise de crédito. Se você não tiver nome sujo, você entra que nem bola com a trave sem goleiro. Que beleza. Você escolhe de 120 mil a 2 milhões de reais. Inclusive, hoje eu tenho carta de 2 milhões de reais, uma única carta. E eu posso fazer 10 de 200, eu posso fazer 5 de 400, eu posso fazer o consórcio um boi inteiro pastando ou ele bifado. O que é isso, Ieda? Eu posso fazer várias cartas ou uma carta só. Então eu tenho carta mínima de 120 para imóvel e carta mínima de 15 mil reais para moto. Eu tenho carta máxima, numa única carta, de 2 milhões para imóvel e de 600 mil reais para máquina, auto e equipamento. Então você escolhe se você quer um crédito único ou um crédito fracionado. Ieda, e por que você vende às vezes crédito fracionado? Isso é muito legal, André, porque eu posso unificar cartas. Então eu vou usar um exemplo do seu crédito de 2 milhões ou de 200 mil. A pessoa tinha um desejo de 1 milhão e 500 ou de 150 mil, porque é múltiplo. E ela comprou 2 milhões para dar de lance 500 mil ou 50 mil, no caso de 200 mil. O que acontece? Ela saiu por sorteio. Até hoje eu nunca vi ninguém sair por sorteio e não pegar o crédito todo, devolver a parte que ela não vai usar. Por quê? Você pode comprar um imóvel de 500 mil por alugado e comprar um imóvel de 1 milhão e 500. Então o seu crédito ele divide ou unifica. Então você pode comprar mais de um bem com o mesmo crédito. Lógico que tem critério. Você não pode sair por aí comprando bem de 50 mil no Nordeste, no Leste, que não tem documentação. Então tem um critério de aprovação do consorciado, do bem, tudo isso é um processo. Mas o consórcio unifica ou divide as cartas. Como que ele divide a carta? Não era um crédito de 1 milhão, 2 milhões, 4 milhões? 4 milhões não tem. Tem o máximo de 2. Mas ele paga 2 casas de 1 milhão, 4 casas de 500, uma de 1.500 e outra de 500. Então, paga 10 apartamentos de 200 mil. Então, ele divide e unifica. Outra coisa importantíssima na Embracon, se o vendedor do imóvel aceitar receber com reembolso, vender com reembolso, você pode comprar com consórcio, mais reserva própria, utilizando carta contemplada e não contemplada. Quando a carta contemplar, eu te reembolso o que você complementou na compra do bem. Eu acabei de ter uma ideia aqui, né? Não sei se faz sentido. Mas então seria inteligente, por exemplo, existem muitos investidores imobiliários. Investidor imobiliário, às vezes, ele tem o potencial de financiar um imóvel. Em vez dele financiar um imóvel, ele investe em um consórcio milionário que vai contemplar ele com um investimento de crédito que ele poderia comprar vários imóveis com basicamente um investimento menor do que ele teria ali em um imóvel. O raciocínio está 100% certo. Não é um investimento mais fácil, ele é um investimento mais barato. Porque vamos pensar no seguinte, vamos usar um imóvel de 200 mil, para a gente não ficar 2 milhões, 200 mil. Vamos pensar em 200 mil. Se ele vai comprar um imóvel de 200 mil e ele tem que ter 30%, ele tem que ter 65 mil à vista. Se ele comprar 250 e puser os 65 dele, mais os 250, os 50 da carta, ele já entra contemplado porque ele deu o lance máximo dependendo do grupo. Ou a contemplação é muito rápida, porque não se pode prometer contemplação. Contemplação eu já expliquei lá atrás. Claro. Mas o que acontece? A hora que ele paga o lance, ele também diminui o saldo devedor. O número de parcela diminui, o valor da parcela diminui e o INCC que incide sobre o consórcio, que é a correção depois do bem pago, também diminui, porque ela é sobre o saldo devedor. E mais uma pergunta. Por exemplo, quando a gente vai financiar um imóvel, tem essa questão dos 30% de entrada e também tem a questão de que muitas vezes a gente tem que dar, 30% sobre a nossa renda, né? Então, por exemplo, eu que faço aqui uma média de, faço 20 mil reais, eu teria que pagar uma parcela básica aqui de uns 6 mil reais por mês. No consórcio existe também essa questão da nossa parcela mensal ser por porcentagem ou a gente consegue negociar essa parcela? A sua pergunta, ela é dentro do que existe de realidade. Quando eu posso comprometer 30% da minha renda em parcela de financiamento,
é a regra de que você tem 100% de um ganho, aí você vai destinar a moradia, a alimentação, a transporte, a educação e, se sobrar, lazer. Só que você não põe 20% em cada uma dessas áreas. Por exemplo, para educação você põe 5%. Para alimentação você nunca põe menos que 15%, senão você não come. Mas quem ganha muito bem não pode comer 15%, senão vai ficar obeso. Então, essa matemática, essa divisão dos 100% que você ganha, ela muda. E eu vou falar uma coisa maravilhosa. Se você for dizimista e devolver 10% para Deus, os seus 90% vão ser mais que 150%. Amém. Eu sou testemunha disso. Agora, vamos voltar para os 100%. Já fizeram o dízimo de vocês? Ó, a dica de ouro, hein? E nós não somos igreja, somos vendedores de consórcio e marketing. O que acontece é o seguinte: quando você põe 30% para aprovar um financiamento, se ele puser 35%, ele compromete as suas outras áreas da vida. E como o financiamento máximo é 420 meses, ultrapassa 35 anos, se você tem 30% da renda comprometida por 35 anos, você tem um período muito, muito longo. Além de, nesse percurso de 35 anos, você poder vir para baixo na sua profissão ou ir para cima na sua profissão. Se você for para cima, você vai guardar dinheiro. Mas se você decair, você vier abaixo, você não vai conseguir honrar os 30% da parcela. E o financiamento faz uma coisa muito desleal. Eu, inclusive, não sei se você sabe disso. Ele pede uma entrada, que pode ser de 25% a 30%. Então, você nunca vai financiar 100% do bem. E para adequar a sua parcela ao seu ganho comprovado, ele faz um negócio que chama resíduo de saldo devedor. Quando você quita o financiamento, se você fez uma parcela abaixo para ela ficar aceitável, você tem um saldo devedor que você tem que pagar para deslindar o bem. E como o bem é garantia, enquanto você não quita todo o saldo devedor, você não pode vender, você não pode nada. Você pode alugar, mas não pode vender, não pode trocar por outro, porque você tem saldo devedor. No consórcio, a gente tem um negócio que chama fundo de reserva. Para que serve o fundo de reserva? Para manter o grupo saudável. Então, eu não paguei a minha prestação do mês, o fundo de reserva do grupo manteve a distribuição equilibrada. No fim do grupo, você nunca vai receber 100% do fundo de reserva, mas você chega a receber uns 70%, 50%, 30% do fundo de reserva. Se você entender que o fundo de reserva também é custo, quando você tem uma devolução, você vai ficar feliz em vez de reclamar. Enquanto no financiamento você tem resíduo de saldo devedor, no consórcio você tem fundo de reserva para ser ressarcido. E quando você quita suas parcelas do consórcio, você não tem resíduo de débito. Agora tem uma coisa bem legal. Ainda não peguei o bem, estou pagando a parcela do meu imóvel, mas eu perdi o emprego. E eu fui mandada embora sem ser por justa causa, porque a empresa me mandou embora porque ela não me podia manter como funcionário, alguma coisa que não seja justa causa. E você fez com o seguro, enquanto você recebe o seguro-desemprego, as parcelas do seu consórcio estão garantidas pelo seu seguro. Você entrou em óbito. Gente, aqui ninguém está vendendo consórcio para ninguém morrer, tá? Mas tem que ficar claro, você teve óbito ou invalidez permanente. O Embracon quita o que você está devendo e devolve o que você já pagou. O seguro é 100% do bem. Não é só sobre o saldo devedor. E em que tempo eu posso pôr o seguro? Em qualquer tempo. Mas se você puser no ingresso, na primeira parcela, e for pagando consequentemente, na hora de aprovar o bem, o consórcio entende você como um consorciado prudente, que pensa no amanhã e nas pessoas para quem você quer deixar o bem. Pagar em dia desenha o seu histórico para positivo, além de manter você nas assembleias. Fazer com o seguro mantém você como um consorciado equilibrado, que pensa no futuro, uma pessoa sólida. E quando você é consorciado e contemplou, se o bem for igual ou superior ao saldo devedor, a aprovação pode ser simplesmente automática, porque você já pagou 10%, 20%, 30% do bem em parcela. Então o bem é garantidor dele próprio 100%, mais o que você reduziu em parcela ou em lance, o saldo devedor ficou menor do que vale a garantia. É uma matemática simples. É igual uma gangorra de criança. Põe uma criança magrinha aqui em cima e uma gordinha aqui embaixo, a balança vai ficar assim. Trocou a gordinha para cá,
sem gordofobia, tá? Trocou a gordinha pra cá e pôs a magrinha pra cá, ela vai ficar assim. Agora o consórcio trabalha sempre equilibrado. Se o seu saldo devedor for maior ou igual ao bem garantidor, a aprovação dele vai ser fácil. Ficou clara essa explicação? Ficou claro, e eu tenho uma última pergunta. Essa pergunta, vamos lá, ela pode ser de ouro para quem tá assistindo e para mim também. Aqui a gente tem o título, né? O canal fala muito sobre consórcio para quem tem uma mente milionária. E qual seria hoje a melhor estratégia para quem pode utilizar o consórcio com uma mente milionária, que você diria? Vamos pensar numa escada. Quando você está começando a caminhar, a sua mãe não deixa você descer a escada sozinho. Mas na hora que você fica com 3, 4 anos, você já virou arteiro, então você já sobe e desce a escada. Eu já subi dessa escada aos 8 meses, porque eu sou iterativa. Mas por que eu usei o exemplo da escada? Você começa no piso, vai para o primeiro degrau. Então você não tem dinheiro para dar entrada, mas você tem como fazer uma economia. Você contemplou a primeira carta, você sai do aluguel. Ótimo, sair do mundo das pessoas que dependem de uma moradia alheia para minha moradia própria. Já ganhei uma autonomia. Aquele dinheiro que eu gastava pagando aluguel junto com o consórcio que eu tô morando, eu faço uma nova carta. Subo o segundo degrau, alugo. A hora que eu alugar o imóvel contemplado, ele vai pagar a parcela com aluguel. E eu vou pro terceiro, pro quarto, pro quinto andar. Aí tem uma coisa muito legal. Tá todo mundo com medo se o aluguel vai ser tributado. É melhor você pagar tributo sobre um aluguel de um imóvel contemplado que está se pagando, ou torrar o seu dinheiro que você não sabe para onde vai para não pagar tributo, e quando você ficar velho e precisar ter uma renda extra, você não ter de onde tirar. Eu vou usar um exemplo meu, tá? Eu comprei um imóvel, paguei R$255 mil nele por consórcio, porque o prédio tinha mais de 40 anos. Então, como o prédio era um prédio bichado, tinha problema de coluna, tinha problema de infiltração. Ele só não era uma favela porque ele estava numa rua maravilhosa na Moca. Eu paguei R$255 mil no apartamento. Na semana que ele estava anunciado por 290 há 3 anos e não vendia. E eu não tive a expertise de perguntar por que não vendia. Era por conta do que os encanamentos estavam tudo podre. Mas eu fiz a reforma, gastei R$10 mil, R$15 mil e consertei o encanamento. Então eu paguei 255 por consórcio. A minha prestação desse valor de carta, eu não tinha essas cartas contempladas separadas para pôr nesse imóvel. Então eu paguei 225 de consórcio e paguei 30 do meu dinheiro. E a documentação também foi do meu dinheiro, e a carta não me devolveu a documentação, porque não tinha carta suficiente, não dava para fracionar. Só que nessa carta de 225 eu pago R$1.700, eu pago 294 de taxa de obra e eu pago 300 de condomínio. Então eu tenho 2.294 de custo mês nesse apartamento. 2.394. Sabe quanto esse apartamento, depois da reforma e da mobília com planejado, foi avaliado pelo quinto andar? R$3.600, com o condomínio já incluso, porque ele tem uma vaga de garagem, ele tem 38 metros, eu fiz o segundo quarto por marcenaria, que ficou uma gracinha. Eu vou mostrar para vocês. Então, esse imóvel já me pôs no azul. Só que na sequência, eu tive mais cartas contempladas. Então, eu comprei o 22. E aí, quando eu comprei o 12, que era um andar mais baixo, eu já paguei 278. Ué, Ieda, você pagou num andar mais baixo um valor maior? Porque o 12 estava todo reformadinho, com sinteco, e tinha um inquilino que já pagava R$2.000 de aluguel do jeito que ele estava. Agora que o inquilino saiu, eu reformei, arrumei tudo, eu vou ter esse lucro de 3.600 no de baixo, e o 12 eu tô pedindo 3.600 e foi avaliado em 3.600. O 22 foi avaliado de 3.700 a 3.900, porque você não acha prédio com estacionamento, vaga de garagem na Moca. Então ele tem um diferencial, ele tem 38 metros, mas eu fiz mais um quarto, uma alvenaria. Ele tem vaga de garagem, ele tá todo novinho, tá um brinco. E eu fiz marcenaria. Aí, respondendo a sua mente milionária, aqui vai me sobrar R$400 de cada apartamento. Ou, no total, R$1.100, R$1.200 dos 2 apartamentos. Mas eles vão se pagar e vão me ajudar a pagar outras cotas que eu tenho num terreno que eu comprei de 1.000 metros, que eu vou fazer sala comercial e kitnets para alugar. Não é kitnet, porque vai ter 37 metros.
Então, são apartamentos. Então, essa é uma mente milionária. É uma mente que usa parte do que ganha para reinvestir, crescer e põe o dinheiro para trabalhar para ele. Porque você tem 3 tipos de pessoa. Uma que trabalha para pagar dívida. Essa é o pobrezinho que não sabe pensar como é que funcionam as coisas. E ele é pobrezinho porque ele ganha pouco? Não. É pobrezinho porque a mente dele é pequena. O segundo, a pessoa que trabalha e pagou as dívidas e consegue guardar, poupar. Mas o mais importante é aquele que põe o pouco ou muito que ele usa de reserva para trabalhar para ele. Então você pode ter uma mente milionária utilizando o consórcio como alavanca de crescimento financeiro. Respondi sua pergunta? Respondido, né? E se vocês tiverem dúvida, clica no WhatsApp, pergunta aqui no vídeo. Eu queria fazer uma observação. Você está aqui assistindo o vídeo, legal? Você já se inscreveu? Já curtiu? Já compartilhou? Já se manifestou fazendo pergunta? Vem tomar hoje uma água na garrafa com a Ieda. Vem tomar um café com a gente. André, muito obrigada. Foi um prazer, Ieda. E se vocês tiverem dúvidas, deixa aqui nos comentários que a gente pode continuar esse episódio com as dúvidas de vocês. Então foi um prazer estar aqui nesse café com a Ieda e que venha mais vezes, hein? Muito obrigada, tá convidada. Obrigado.